presidente Lula, a gente traz um outro destaque aqui, Kobayashi, para aproveitar essa entrada aqui no 3 em 1. Falando de outro assunto, o presidente Lula prevê para o mês de agosto a viagem para o Chile, onde ele deve se encontrar com o presidente Gabriel Boric. Essa viagem estava prevista para julho, acabou sendo adiada por ocasião das enchentes, de toda a calamidade vivida pelo Rio Grande do Sul. O presidente Lula deve se encontrar, então, em agosto com o presidente chileno para debater questões relacionadas à política na América Latina e também o Mercosul. Por falar em Mercosul, o presidente Lula também deve se reunir no Paraguai nos próximos dias, meados de julho e agosto, para então debater esse bloco econômico da América do Sul, e deve ser uma ocasião em que ele deve ficar de frente, então, pela primeira vez com Javier Milei, que é o presidente da Argentina, com o qual ele não fala por conta das críticas feitas durante o processo eleitoral do ano passado. Então, encerrando o Kobayashi, 2 destaques daqui, já a previsão de viagem do presidente Lula para o Chile para agosto, depois de um adiamento por conta da questão do Rio Grande do Sul, e o presidente Lula também lamentando a morte de Michel Mizenbaum, ele que acabou então tendo confirmado essa morte pelo exército israelense no dia de hoje. Kobayashi. Agora eu quero a opinião de vocês sobre a segunda parte da notícia do André Anelli, que é a viagem do presidente Lula para se encontrar com o presidente chileno. Ô Segré, o que esperar deste encontro entre Lula e Boric? Provavelmente alguns anúncios sobre acordos bilaterais entre o Chile e o Brasil. Ideologicamente vai ser uma reunião muito simpática, amigável, com certeza. Não me parece que tem uma agenda importante. O Chile não faz parte do Mercosul, não tem uma participação importante nas questões internacionais, do ponto de vista comercial, sobretudo, mas sempre é bom colocar laços de amigos entre países que estão muito perto. Não tem nenhum conflito em mãos, não tem nenhuma questão regional que possa ser tratada, é mais uma viagem de confraternização na minha visão. Acho que um dos pontos aí que pode ser de diferença entre o presidente chileno e o presidente brasileiro é a relação com a Venezuela, né, o Piperno? Porque o presidente chileno é um pouco mais crítico ao governo ou à ditadura de Nicolás Maduro. O jovem presidente chileno, inclusive, ele já tornou muito explícitas aí algumas das suas diferenças em relação ao próprio presidente Lula em relação a essa questão. É bem verdade que isso também aconteceu um ano atrás e de uns 2 meses para cá, o presidente Lula, digamos que tenha mudado um pouco algumas coisas, algumas avaliações. Pero no mucho, né? Eu falei certo, Segré? Pero no mucho, né? Ele não vai dar uma guinada, né? Ele não vai dar uma guinada radical, mas ele tem procurado se distanciar daquele país que ele identifica, ou pelo menos ele foi obrigado a identificar como um aliado incômodo, né? Que, inclusive, do ponto de vista eleitoral, lá na frente, pode lhe causar muita dor de cabeça e prejuízo. O presidente Lula mudou as suas ideias em relação à Venezuela, então? Duvido, eu acho que é um jogo de cena porque ele percebe esse risco eleitoral e aí ele é um bom ator, só não é melhor ator que o Segré. Mas ele é um bom ator, então acaba fingindo muito bem essa indignação em relação à Venezuela, mas é papo furado. Existe ali uma relação histórica dele, de amizade com Maduro e um certo apoio ao regime, relativizando a democracia, entre aspas, aí, venezuelana, né, num outro critério que ele coloca. Enfim, agora, de qualquer modo, esse encontro, ele representa aí um encontro de 2 figuras de esquerda. Talvez o Lula se assemelhe mais à velha esquerda e o Boric à nova esquerda, né? Que seria mais ou menos ali o Partido Democrata dos Estados Unidos. Então tem algumas posições contrárias à Venezuela, enfim. Mas, em essência, eles acabam tendo muito mais em comum do que divergências. E aí, Segré, quero te ouvir também. Não, exatamente a questão ideológica vai prevalecer, não tem nada que possa atrapalhar, não tem conflitos. Sim, me parece que a situação de Venezuela vai ser um assunto a tratar, mas um assunto moderado. O Brasil não me parece que vai mudar de posição, vai continuar com essa posição de café com leite. Vou criticar quando der e quando não tenha mais nada para fazer, mas a crítica vai ser
relativa, como muito bem mencionou várias vezes o presidente Lula em relação à democracia venezuelana. É uma questão de cordialidade, dois presidentes de esquerda. Concordo sim que a visão que possa ter Boric é um pouco mais atual para uma esquerda não tão radical, com observação natural por essa alternância de poder que sempre teve o Chile e que as políticas de Estado se mantêm, né? Por isso a economia chilena anda muito melhor que muitas outras. Mas vai ser para tomar um cafezinho, conversar, dar risada, tirar uma foto, eventualmente assinar alguns acordos, mas nada que possa preocupar ou chamar a atenção de ninguém. Isso aí. Você quer falar, Piperno? Não, veja... Você estava se manifestando enquanto o Segré falava. Há algumas diferenças entre essa esquerda representada pelo Boric, que que foi o grupo em ascensão no Chile nos últimos tempos, a tradicional esquerda chilena e a esquerda brasileira. Tá? Esse grupo liderado pelo Boric, ele foi impulsionado também, mais do que a tradicional esquerda chilena e a brasileira, por grupos mais identitários. Eles, inclusive, radicalizaram mais algumas questões, a ponto do Chile estar tentando já há muito tempo escrever uma Constituição e não consegue. Nem o texto da esquerda, dessa esquerda mais dura chilena, passou, e da mesma forma que a versão apresentada pelos grupos mais conservadores também foram rejeitados. Então, o Chile vive esse impasse e vive também, em relação a esse campo da esquerda, uma mudança geracional. O Boric é bem diferente de Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, que foi, desde a redemocratização, o terceiro a tomar posse lá na Concertação, porque lembrando que esse primeiro grupo, que comandou o Chile por muito tempo, ele misturava setores à esquerda, ou de esquerda moderada, com grupos de centro-direita, né? mais ao centro. Patrício Aylwin, Eduardo Frei, que foram os dois primeiros, e só o terceiro, o Ricardo Lagos, que era, assim, o integrante do velho Partido Socialista, como a Michelle Bachelet. Então, aí depois se alternaram com o Piñera. Assim, nas 8 eleições chilenas até hoje, esses grupos da esquerda para o centro ganharam 6. Mas esse que tem a sua ascensão com o Boric, sem dúvida nenhuma, é o mais à esquerda entre todos eles. Perfeita análise aqui do Piperno. O que diferencia, né, essa esquerda é que, assim, eles aceitam algum grau de livre mercado, eles entendem, né, que não dá para estatizar completamente, etc. Mas eles são muito focados em pautas identitárias, né, chamadas aí pautas progressistas. Então, por exemplo, linguagem neutra, né, uma ideia elástica de família, não aquela família tradicional, aborto, né, favoráveis ao aborto, descriminalização das drogas e por aí vai, veemente contra armamento. Então eles se assemelham muito às alas, por exemplo, mais jovens do Partido Democrata, né, que são eu costumo dizer que é aquela esquerda nova, New Left, né, ou esquerda de banho tomado, que o Segré gosta dessa expressão. São 16 horas e 24 minutos. Ô, Piperno, você que é o especialista em esquerda deste programa, no Brasil, qual seria o paralelo desta esquerda moderna chilena? Essa esquerda moderna chilena, ela aqui no Brasil, ela não é representada por um único agrupamento, mas sem dúvida nenhuma, tem muito dela no PSOL, perfeito. E um pedaço do PT. Perfeito. Entendi. Concordou o Gustavo Segré? Concordou e o Felipe Monteiro. O Felipe Monteiro é um paralelo da esquerda chilena. Tá aí, nosso querido PP, que está na Itália. E o Piperno, ele, na verdade, ele só é um infiltrado da esquerda, porque a alma dele é de direita. É um processo de conversão. Meus amigos, ainda sobre o presidente. Eu sou esquerdista brizolista, o PP é dessa New Left. São os desenvolvimentistas, o Alan